Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente conversar a respeito de utensílios, equipamentos. Ana, o que eu preciso para começar? De verdade, assim. Será que o que eu tenho aqui na minha casa é suficiente? Será que eu vou precisar investir? No que eu vou precisar investir? O que eu preciso ter aqui que vai, se eu não tiver, vai fazer muita diferença para mim? Nós vamos falar sobre tudo isso e um pouquinho mais, por isso eu peço que você fique com a gente até o final do nosso vídeo, para não perder nenhuma dica e nenhum detalhe importante. Meu nome é Ana Paula e eu, junto com meu esposo Ângelo, há 18 anos atrás, montamos do zero um delivery de comida japonesa. E agora decidimos dividir com você todos os ensinamentos, todos os aprendizados, na verdade, a respeito dessa jornada, para que você, caso esteja na mesma situação em que nós estávamos naquela época, se sinta fortalecido e com muita confiança para começar o seu negócio também. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique atento às dicas que eu vou te passar, tá bom? Antes, pessoal, de eu falar a respeito dos utensílios especificamente, do equipamento, do espaço e tudo mais, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que muda antes da prática dentro da gente, da nossa cabeça, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Quando a gente decide abrir um negócio, automaticamente, querendo você ou não, você se torna um empreendedor. Uma pessoa que está empreendendo, está criando um negócio. E para que o seu negócio tenha sucesso, é imprescindível que você tenha também, que você crie também bases sólidas. Que você construa o seu negócio com um passo a passo trabalhado na otimização das coisas. Assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa se atentar a partir de agora em coisas que antes você, como consumidor, não se atentava, porque nós temos uma mentalidade e tendemos a prestar atenção em coisas como consumidores e em outras quando a gente produz alguma coisa para vender. Então agora nós estamos mudando de nível, a gente está deixando de ser só um consumidor, porque continuaremos a ser, para ser um produtor, para ser um fornecedor de um produto. E no caso de ser um produto alimentício, no ramo de alimentação, a nossa responsabilidade se torna ainda maior, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, a respeito do produto, que é o que vai mover o seu novo negócio. Quando eu e Ângelo começamos, lá 18 anos atrás, nós definimos que dentro da variada gama de pratos que a culinária japonesa oferece, nós focaríamos em 2, 3 pratos que seriam ali os carro-chefe para a gente começar. E eventualmente, na medida em que a gente começasse e desenvolvesse nossa clientela e fosse entendendo qual é a preferência destes clientes, nós eventualmente poderíamos incluir um ou outro prato a mais, certo? Sendo assim, nós definimos os 3 pratos. Foram 3 pratos, digamos, que a gente focou com mais intensidade, né? Um deles porque estava muito na moda, o pessoal estava conhecendo, então não deixava de ser uma novidade, que era o temaki. O temaki é um sushi em formato de cone, em formato de sorvete, assim, né, para você entender, caso você não conheça. E o yakisoba, que nada mais é do que um macarrão com legumes e exatamente por ser um macarrão, 90% das pessoas comem macarrão no mundo, eu imagino. Então, por mais que seja diferente do macarrão nosso tradicional, né, ainda assim não deixa de ser um macarrão. Então, seria talvez mais fácil a aceitação. E também os hot rolls. Hot rolls é um outro sushi, dessa vez empanado e frito. Então não fica o salmão ou o peixe que você usa não fica cru, porque ele cozinha na fritura, e também tem uma boa aceitação exatamente por isso, porque muita gente, há 18 anos atrás, ainda estava aprendendo a comer, muitos ainda não conheciam. Então, para quem nunca comeu, sempre começa, geralmente eles sempre começam pelas coisas que não são cruas, e portanto o hot roll foi escolhido por nós também por essa razão, porque ele provavelmente teria uma melhor aceitação. Feito isso, escolhidos esses pratos, esse produto, não, vamos vender isto no começo, isso vai ser o nosso carro-chefe. Aí então a gente passou a pensar na padronização. O que é a padronização? A padronização é você definir como que você vai oferecer isso para o cliente.
se vai ser de um único jeito, se vai ter variações. Então, por exemplo, o nosso temaki aqui, desde o começo, foi e é um temaki de tamanho único. Nós não fazemos um temaki pequeno, um temaki médio, um temaki grande. Aqui nós temos o tamanho tradicional, que é o tamanho de um sorvete cascão. Mais pra frente, aqui mais recentemente, quando nós estávamos com o restaurante aberto, montamos o rodízio, por exemplo, aí então no rodízio nós tínhamos o temaki, mas aí já não era esse temaki tamanho tradicional, era um temaki menor, um temaki que a gente chamava tamanho rodízio, um temaki que, né, a pessoa não... Porque um temaki é um temaki, ele alimenta, ele sustenta. A quantidade de ingredientes que compõem um temaki, para muitas pessoas é suficiente um único temaki e ela está satisfeita. Então no rodízio, porque a ideia é comer variado, ou experimentar um pouco de tudo, o temaki tinha que ser menor, nós reduzimos o tamanho. Mas, quando nós abrimos lá no começo, voltando lá atrás, tínhamos um tamanho único. Então, no temaki era um tamanho único. Já no yakisoba, que é o macarrão, nós tínhamos já duas opções. A opção individual e a opção para duas pessoas, o duplo. Ah, mas só duas pessoas comem o duplo? Só serve duas pessoas? Olha, serve duas pessoas bem. Era uma porção bem servida, a gente sempre falou isso. Depende muito da fome, né? Depende muito da pessoa. Tem gente que está acostumada a comer mais, tem gente que, embora goste um pouquinho, né, satisfaz. Então depende muito, mas a referência serve duas pessoas bem. Então, o que acontece quando a gente define os padrões? As pessoas, os nossos clientes, eles entendem o que eles conseguem daquele produto, ou seja, não, eu vou pedir lá no Oiê, porque se eu pedir um yakisoba duplo e um yakisoba individual, nós três, talvez até nós quatro comamos, porque a gente tem aqui um outro belisquinho que ficou do almoço, entende? Então, eles conseguem quantificar quanto é necessário adquirir, comprar. E isso é bem bacana, porque às vezes com essa métrica, com esse padrão, você sai na frente do seu concorrente que não tem isso. Ele fala, não, eu tenho um tamanho só. Aí a pessoa fala, então não posso, gente, melhor então não, porque eu vou ter que comprar dois, aí vai acabar sobrando, amanhã já não vai estar tão gostoso, enfim. Entendeu? Outra coisa muito importante da gente pensar é a frequência. O que é a frequência, Ana? A frequência, gente, é a quantidade de vezes que você faz aquilo durante a semana. Você precisa definir, eu vou abrir de segunda a segunda, eu vou abrir de quarta a domingo, como era o nosso caso. Ou não, eu vou abrir de sexta a domingo no começo, e à medida em que eu for sentindo o movimento, aí eu estendo, aumento um pouquinho mais, fico aberto outros dias. Ou não, eu vou abrir só no jantar, de quinta a domingo. Ou não, eu vou abrir almoço e janta, mas eu vou abrir períodos de tempo menores. Eu vou abrir das 11 às 2 da tarde, depois vou abrir das 8, sei lá, das 7 às 10 da noite. É uma opção. Essa frequência, você definir uma frequência é importante por quê? Pela mesma razão, porque o seu cliente sabe que hora que ele te encontra, que hora que o seu negócio está aberto. Né? Seja um negócio físico, que você tenha um lugar aberto para as pessoas sentarem, servirem, enfim, seja apenas um delivery, onde a pessoa vai encontrar a sua loja aberta lá na plataforma de vendas. É muito importante que você tenha frequência. É a mesma coisa, por exemplo, eu faço bolo. Essa semana eu fiz bolo, tenho bolos assim, de terça a sexta-feira eu vou ter bolo. Ótimo! O cliente vem, adquire seu bolo, fala, nossa, que bolo delicioso, perfeito, semana que vem eu vou comprar. Na terça-feira que vem ele liga, fala, olha, eu vou querer um bolo. Você fala assim, mas hoje eu não fiz. Como assim hoje eu não fiz, gente? Então o cliente fala, não vou mais comprar dessa pessoa, vou comprar lá da concorrente, porque lá toda semana tem. Então é importante você ter a frequência, você definir o seu horário e seguir a risca, pessoal, porque o seu cliente sente o seu profissionalismo nisso, o seu cliente sente confiança de que se ele precisar, ele vai te procurar e você vai estar lá, entendeu? Isso faz diferença, tá? Além disso, você também vai precisar pensar... Vou lembrar de novo a respeito do nosso barulho, eu gravo aqui no nosso salão do restaurante, que é aberto, então me desculpem eventuais barulhos externos, pessoal. Você também vai precisar pensar sobre a precificação. A precificação é montar o preço do seu produto. Vocês sabem que o preço é
o valor que custa o seu produto, mais a sua margem de lucro para você chegar ao preço, tá? Então é necessário, e eu ensino vocês a fazer essa precificação com riqueza de detalhes em outros vídeos aqui no nosso canal, porque é importante você não tomar prejuízo e nem sair muito fora da curva, porque se você vai muito além, o seu concorrente ganha espaço, porque afinal de contas ele se atentou, ele fez a precificação corretamente, tá? Então você montar o seu preço de acordo com o que o mercado está fazendo, de acordo obviamente com os produtos que você usa, é muito importante. Aliás, vou dar um passinho para trás para falar a respeito dos ingredientes. Ana, mas eu preciso mesmo comprar os ingredientes mais caros. Pessoal, nem sempre o que é mais caro é o melhor, tá bom? O que você precisa é ter e usar ingredientes de primeira qualidade. Por que eu falo isso? Porque isso se torna também um diferencial, interfere no valor agregado ao seu produto e mais no sabor que você entrega ao seu cliente. Pode ser a diferença entre ele comprar com você, ainda que o seu preço seja um pouquinho maior ou diferenciado do que o do seu concorrente, porque o sabor do seu produto é melhor do que o do seu concorrente. Então é importante a gente utilizar ingredientes bons, de primeira qualidade, ingredientes frescos. O peixe eu não vou nem tocar nesse assunto, essa coisa de, eu vou comprar o peixe congelado. Nem começa. Peixe congelado não existe na culinária japonesa. O peixe é fresco e a gente te ensina a lidar com ele. Então, vamos por partes, ok? Não acho que o jeitinho brasileiro se encaixa em todos os lugares, porque na verdade não deveria encaixar em lugar nenhum. Nós devemos sempre fazer o melhor, do melhor jeito, da melhor forma, porque assim como a gente espera um bom produto quando a gente adquire, a gente precisa oferecer um bom produto também, tá? Isso é imprescindível. Bom, dito isso, além dessas coisas todas, quando a gente se torna um empreendedor e passa a pensar no nosso produto e a analisar cada um dessas vertentes, a gente também entende que a gente vai ter que se atentar à forma como a gente entrega as embalagens, qual é a embalagem que agrega valor, qual é a embalagem que deprecia o seu produto. É muito importante a gente lembrar disso. A respeito da divulgação, nossa Ana, mas como que eu vou divulgar? Como que as pessoas vão saber que eu vendo isso? Eu vou mostrar para vocês também como você pode fazer isso através das suas redes sociais, como você pode de repente criar uma página para divulgar o seu produto, a propaganda boca a boca, mas será que eu faço? Como que é a melhor panfletagem? O que funcionou para nós? Eu vou te ensinar, porque engraçado que isso é uma questão bastante interessante, porque geralmente divulgação é um digamos, ponto de custo, né? Há um preço para você divulgar o seu produto. Existe um custo para que a gente divulgue o nosso produto. Às vezes um custo baixo, como por exemplo as redes sociais, às vezes um custo mais alto. E uma série de coisas interferem nessa divulgação. Eu não sei se vocês se lembram, eu já fiz um comentário a respeito de quando a gente começou, a gente ter pensado na embalagem do yakisoba. Por quê? Porque a gente tinha um nome, né? O Ietemakeria Yakisoba, então o temaki sempre veio na frente, é o carro-chefe, e o yakisoba a gente queria dar um tchanzinho para ele, então a gente pensou numa embalagem específica para ele. Por conta do China Box, a gente criou uma caixinha parecida, então o nosso yakisoba ia embalado na caixinha e ficou muito bacana, porque vinha com a nossa logo, era a nossa identidade visual, e a caixinha começou a gerar burburinho na cidade, porque todo mundo queria saber o que vem nessa caixinha, o que vem nessa caixinha, acabou agregando valor e atraindo pessoas para o nosso trailer. Mas a caixinha tem um custo, e um custo relativamente bom, assim, porque você faz na gráfica, e não dá para você fazer 100 caixinhas. Gráfica, eles imprimem uma quantidade maior, 2.000, 2.000, 5.000, enfim. Então, quando você vai investir, ou quando você pensa em fazer uma coisa assim, você precisa estar preparado para investir um pouquinho, tá? Então a divulgação é um item que vai exigir de você um pouquinho de investimento. Mas você não precisa começar fazendo isso, tá? Começar investindo.
É possível divulgar o seu produto por N outros meios, sem custo nenhum ou com um custo muito reduzido. Bom, então resumindo, é necessário que você se organize em todos os aspectos do seu novo empreendimento, do seu novo negócio. Você precisa pensar no seu produto, você precisa pensar na frequência com que você vai oferecer, você precisa pensar no preço que você vai fechar, precisa pensar em como você vai entregar, precisa pensar em como você vai divulgar. Enfim, há uma série de itens, um passo a passo, que a gente vai falando à medida em que a gente for postando os vídeos aqui sobre cada um deles, que você vai ter que se atentar, tá bom? Mas Ana, pelo amor de Deus, eu quero mesmo saber sobre os utensílios, sobre o que eu vou precisar aqui de equipamento aqui em casa, porque afinal de contas eu vou começar do zero, eu vou começar aqui de casa e eu quero entender o que eu preciso. Eu vou te mostrar, eu vou te falar tudo o que você vai precisar para você ficar tranquilo, você vai entender que é sim possível começar de casa. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre como foi para nós, e aí eu repasso ponto a ponto o que é necessário, quais são os utensílios e equipamentos necessários. Nós, como eu já disse, começamos num trailer. Esse trailer, ele tinha um tamanho relativamente bom. Depois eu confirmo com o Ângelo, ponho aí na descrição para vocês saberem exatamente o tamanho interno do trailer. Mas ele tinha dentro dele uma cuba, uma pia, né? Uma piazinha pequena. Ele tinha uma cuba quente para aquecimento de água, alguma coisa que a gente precisasse manter quente. Ele tinha uma chapa, uma fritadeira e um balcão refrigerado grande, com, obviamente, o balcão por cima, ali onde o Ângelo trabalhava tinha uma tábua, e em cima desse balcão refrigerado era um tampo de inox, onde eu eventualmente apoiava as coisas para fazer as embalagens e tudo mais. Além disso, nós colocamos dentro do trailer um freezer desses pequenos verticais que nos atendia tranquilamente. Então, assim, de equipamentos para a gente trabalhar dentro do trailer ou durante o nosso tempo de serviço especificamente, nós precisamos, obviamente, de uma pia, um freezer. Eu fazia o yakisoba na chapa, então lá tínhamos a chapa, uma fritadeira, onde eu fritava os hot rolls, e o balcão refrigerado, onde as coisas que a gente precisava que ficassem geladas, ficava acomodado. Como você vai começar da sua casa, não necessariamente você vai começar de um trailer, e caso você vá começar de um trailer, ou de um food truck, ou enfim, em outro lugar, nós vamos fazer um vídeo especificamente disso, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, logo a gente posta ele aqui. Vamos pensar então que você vai começar da sua casa, dentro da cozinha da sua casa, porque afinal de contas é um novo negócio do zero, você não vai ter grandes investimentos porque você vai utilizar basicamente o que você já tem. Então o que você vai precisar? Na sua cozinha, como em qualquer outra cozinha, já tem a pia, já tem uma geladeira, já tem geralmente um freezer. Se não tem um freezer, tem a parte de congelador, né, da geladeira. No entanto, né, dá para começar a dar, mas tão logo seja possível, é necessário um freezer, viu, pessoal? Um fogão, que você com certeza já tem, e os utensílios normais de uma cozinha. Talheres, uma peneira, que mais? Concha, escumadeira, potinhos, tapewares, panelas, frigideiras. No caso, para a gente fazer, por exemplo, o arroz, é possível fazer numa panela convencional? Sim, é possível. Mas se você tiver já em casa uma panelinha elétrica, top, te facilita muito e é possível fazer, né? O que mais? Coisas simples que depois eu vou te dizer, te mostrar, que pra gente facilita. Eu tô dizendo aí que você precisa de uns potinhos, uns tupperwares. A gente compra aqui, são bobinas em lojas de embalagem, de saquinhos plásticos. Isso não é caro, não tem um preço absurdo e vem, sei lá, 300 saquinhos, 500 saquinhos, ou seja, rende a vera. Para você embalar, colocar algumas coisas, alguns itens, alguns ingredientes que vão ser congelados. E é muito prático. Você põe no saquinho, põe no freezer, a hora que você precisa, você já pega aquele saquinho especificamente, uma quantidade reduzida daquele produto ou daquele ingrediente, facilita muito a sua vida. Então, Ana, dá para começar com o que eu tenho aqui em casa? Com certeza dá para você começar com o que você tem em casa.
Lá, quando nós começamos lá atrás, no trailer, nós começamos com tudo que nós tínhamos. Nós não fizemos investimento. Para não falar que nós não compramos nada, então vocês começaram com umas facas de serra que vocês tinham, não. Para dizer que a gente não adquiriu nada, não comprou nada, nós compramos, o Ângelo comprou, se eu não estou enganada, 2 ou 3 facas específicas para lida com o peixe ali e com os sushis. A faca é uma faca, também não é uma faca, nossa, eu vou gastar fortunas com a faca. Não, existem facas num preço razoável e de excelente qualidade. Depois eu peço para que ele faça um vídeo para vocês a respeito disso. Mas talvez tenha sido a única coisa assim que a gente precisou comprar. É lógico, pessoal, vamos pensar comigo. Quando você está começando alguma coisa, quando você ainda não tem certeza do que é bom, do que não é, do que dura mais, do que não dura, enfim. Você compra um determinado produto, você compra um item, e aí você vai descobrir se isso vale a pena ou não. Você vai entender quanto tempo aquele negócio dura, se vale a pena ou não vale, ou se aquele que tinha um preço maior, de repente duraria mais e só por isso já valeria a pena ter comprado ele. Então a gente vai se adequando. E além disso, tem coisas que às vezes a gente usa na nossa casa e tem na nossa casa, mas que é para uma produção pequena, né? Enfim, nosso joguinho de panela, geralmente numa casa convencional, de uma família pequena, são panelas pequenas, na é verdade. Agora, quando você tem um restaurante, um delivery e vai produzir em uma quantidade um pouco maior, é óbvio que uma panela um pouco maior é melhor. Por quê? Porque você faz uma quantidade maior de uma única vez. Não precisa refazer, faz um pouquinho, porque a panela é desse tamanho, depois faz mais um pouquinho, porque a panela é pequena, mais um pouquinho para chegar no tamanho, na quantidade que você precisa ter para que te atenda ali aquele dia. Então, na medida do possível e à medida em que o tempo passa, em que você vai reavendo, né, o seu valor, o seu investimento de tempo, de trabalho, no que você ganha, você vai adquirindo ali um pouquinho o que é mais imprescindível, o que é mais importante, na prioridade certa, você vai adquirindo as coisas que você precisa para melhorar a sua estrutura de cozinha, de produção e tudo mais. Inclusive, também vou fazer um vídeo a respeito de como separar, qual o valor, qual o percentual que a gente separa do que a gente ganha para reinvestir. Porque isso é muito importante e isso tem a ver com o que eu falei no começo desse vídeo sobre a mentalidade de ser um empreendedor, de ser um empresário agora. Você precisa pensar sempre em estar melhorando o seu negócio, ou seja, criando bases sólidas, porque senão o que vai acontecer? Você vai fazendo assim, eu tenho isso aqui, eu não preciso comprar, não preciso nem me preocupar porque eu já tenho, e aí daqui não sei quanto tempo, você vai descobrir que, poxa, se eu tivesse comprado isso aqui lá atrás, quando eu tive a oportunidade, quando eu já tinha a oportunidade, eu não estava sofrendo agora, ou a minha produção já tinha sido aumentada em X%. Então, é só a forma de pensar, a mentalidade mesmo que a gente precisa tomar conta aí para não deixar, né, o negócio simplesmente sendo levado com a barriga. É muito importante que a gente tenha a consciência, pessoal, de que a gente não entrou nessa barca de abrir o negócio do zero, de meter as caras, como eu falei no vídeo anterior, sobre, né, se você tem certeza que é isso que você quer, então respira fundo, arrebanha toda a sua força de vontade, porque o trabalho vai começar e vai começar intenso. É necessário a gente se dedicar, né? Não acha que a gente tem uma cozinha, comprou o peixe, fez o sushi, pá, vai ser sucesso. Não, não é assim que funciona. É muita dedicação, é muito trabalho, são muitas horas de investimento nas receitas, fazendo teste, errando e aprendendo para a gente chegar na perfeição ou perto disso, perto de oferecer um produto de muita qualidade. Então é necessário e muito necessário que você pense em tudo isso, como um empreendedor, como um empresário, para que você chegue de fato ao sucesso. Base sólida, pessoal, sempre. É imprescindível que você se preocupe com isso, porque senão lá na frente o que vai acontecer? Vai falar, nossa, que sorte, né, que você teve. E talvez você até ache que, nossa, é mesmo, acho que eu tive sorte, porque, né,
Não, você não pode pensar nisso, nem pode esperar pensar nisso. Você tem que saber por que o seu sucesso está chegando. Não, meu sucesso chegou porque eu investi meu tempo, investi a minha capacidade de aprendizado, eu procurei informação, eu me aperfeiçoei, eu aprendi, eu acordei cedo, eu dormi tarde, eu melhorei o meu relacionamento com o meu cliente, eu fui atrás do fornecedor certo que me trouxe a mercadoria no dia que eu precisava, num preço razoável, ou o melhor preço que eu pude achar. Enfim, tem uma série de coisas que você vai trabalhar como empresário. Além de trabalhar na prática, na cozinha, você vai trabalhar como empresário. E não acho que você não vai dar conta não, porque você vai dar conta, você não é menor nem capacitado, né? Você não é menor do que ninguém, nem capacitado, pelo contrário, você tem uma capacidade que você talvez nem saiba que tem, e tem. Então não tenha medo, porque tudo isso vai ser aprendizado, e vai ser aprendizado talvez uma única vez, porque a gente aprende as coisas uma única vez. Você não aprende a comer cada vez que você senta à mesa, não é verdade? Você aprende a comer lá quando você é criança, leva um tempo, talvez, sei lá, um mês, 2 meses, uma semana, não sei eventualmente quanto tempo leva para aprender a comer. Mas você aprende lá e nunca mais você esquece, como andar de bicicleta, né? Você não aprende a andar de bicicleta cada vez que você anda de bicicleta. Tá, eventualmente, se você passa muito tempo sem andar de bicicleta, e aí você, né, resolve ter uma bicicleta ali de um sobrinho seu, enfim, eu vou dar uma pedalada, aí você sobe na bicicleta, talvez possa ser até que você fique meio desequilibrado, até pegar de volta a manha, mas o aprendizado você já tem. Então, não tenha medo, porque se você está achando, nossa, eu vou sofrer, vou ter que viver aprendendo, vou ter que... Não, gente. À medida em que a gente aprende, conhecimento adquirido tá salvo aqui, tá guardado na caixinha dentro do nosso cérebro. Você sempre vai ter que aprender coisas novas, lógico. E isso é a vida inteira em qualquer situação, em qualquer negócio, em qualquer tarefa, em qualquer emprego, não é verdade? Sempre a gente tem que aprender, até para manter o nosso negócio sadio, com qualidade, para o nosso crescimento pessoal, ainda que não seja... no nosso trabalho a gente está indo super bem, nosso trabalho está indo super bem, está dando tudo certo, etc e tal, mas qual é o problema de a gente aprender alguma coisa em outra área? Por que não? Então, o aprendizado é constante e contínuo a vida toda. E a gente não tem que ter medo disso, não tem que ter medo de aprender, pelo contrário. A gente tem que ser muito feliz em entender que aprender tem tudo a ver com o nosso crescimento. Então, enfim. Não se preocupe com isso, você vai dar conta, tá tudo certo, faz parte do negócio. E quando seu negócio se desenvolver e você eventualmente expandir, resolver que você vai abrir as suas portas, que você vai de repente contratar pessoas, colaboradores que vão te ajudar a aumentar a sua produção e a fazer com que seu negócio cresça, com que você atenda mais pessoas, enfim, quando você crescer como negócio, eventualmente a mão na massa diminui um pouco, você fica mais na parte aqui administrativa, na questão de compras, de fornecedores, de sistema, de contabilidade, enfim, que também são uma série de outras questões que é necessário você pensar como empreendedor, como empresário, como quem está mesmo criando e mantendo as suas bases sólidas, firmes, para que você continue avançando em direção ao sucesso. Então, pessoal, é importante que você entenda assim, que você tem os utensílios na sua casa e que você precisa pensar agora em dividir esses espaços, tá? Você tem a sua geladeira, você tem o seu freezer, eventualmente, mas agora você precisa separar o que é da sua casa do que é do seu negócio. Por que eu estou dizendo isso? Para que você consiga ter um controle melhor do seu estoque. E para que você não comece eu vou pegar, por exemplo, né, não necessariamente a gente usa isso, tá, gente? Mas só como exemplo. Acabou a manteiga aqui do restaurante, mas eu tenho manteiga lá de casa, eu vou pegar aqui, ó, e pega a manteiga. E aí você você já muda, porque não necessariamente o que você usa na sua casa você usa no seu negócio. Aí você não contabiliza esse tanto que você tirou do seu ingrediente que você tinha em casa, não inclui ele na conta do seu restaurante. Então, assim, o profissionalismo está nisso também, e a gente tem que pensar em todos esses aspectos com bastante critério para
fechar a conta direito, para você saber certinho se tá indo bem ou se não tá indo bem. Porque se você não se preocupa com o controle, você pode ir tocando o seu negócio e lá na frente descobrir que, nossa, mas peraí, não está indo tão bem quanto eu estou pensando. Então, ter o controle do que você compra, a que preço compra, quanto de ingrediente cada um deles sai por dia, ou por semana, ou por mês, você tem que ter esse controle. Qual é o consumo, por exemplo, de energia elétrica? Qual o consumo de gás por mês? Tudo isso tem que ser anotado na ponta do lápis mesmo, porque tudo isso faz parte da sua contabilidade ali do seu negócio. Então, dividir os espaços é importante, tá? Isso tudo só para exemplificar a questão do espaço, de geladeira e tudo mais. Não deixar, de repente, o seu filho ou a sua filha, porque criança, para quem tem criança em casa, eventualmente está sempre lá fuçando na geladeira, mexendo numa coisinha ou outra. Então, ter esse cuidado, né, de olha, a partir de agora não pode mais mexer na geladeira da mamãe, porque lá tem coisas que não são só da gente aqui de casa, enfim. Tem que se haver um controle. E eu estou falando isso especificamente para você que vai começar com a cozinha da sua casa, que vai começar do zero, que não tem condições de investir ainda. Ah, Ana, mas olha, na verdade eu tenho uma graninha aqui que eu separei, sei lá, é o meu acerto, porque eu pedi as contas, porque eu queria mudar a minha vida, ou então, sei lá, é o 13º do meu marido, ele falou que ele vai me dar, ou enfim, não sei por que razão você tem uma graninha ali guardada. No que você vai investir, já que você tem uma graninha, ainda que pequena, para investir nesse começo? Aí eu vou falar para você no que você tem que investir ou no que você poderia investir que vai fazer diferença para você. Porque tem algumas coisas básicas do dia a dia do seu negócio ali que você vai ter que comprar. Isso eu não estou considerando como investimento. É lógico que se você vai vender um temaki, você vai precisar comprar peixe, vai precisar comprar arroz, vai precisar montar o seu prato para poder oferecer. Então, eu não estou contando esses ingredientes como investimento. Investimento é um dinheiro que você disponibiliza para estruturar o seu negócio, tá? Para que você não pense mais naquilo ali que está te faltando. Como, por exemplo, um freezer só para os produtos do seu negócio. Ou então, uma mesa de inox, uma bancada de inox, se você só tem ali a pia onde você cozinha e a mesa do seu jantar com a sua família, seria interessante você adquirir uma mesa de inox, não necessariamente uma mesa de 2 metros, mas uma bancada suficiente que te dê um apoio ali onde você possa trabalhar os seus ingredientes para fazer o seu pré-preparo. Ou então você tem um fogão de 4 bocas. Você pode de repente pensar, olha, eu acho que eu vou comprar um fogão de 6 bocas ou de 5 bocas. A gente não usa forno nesse primeiro momento do nosso empreendimento, então você não precisa se preocupar com isso. E outra coisa, viu, gente, ainda que seja um investimento, ainda que você tenha uma graninha aí, não necessariamente você precisa comprar uma coisa zero bala. Porque eu vou te dizer, tem muita coisa de segunda mão, usadas, que são tão boas quanto as que você compra na loja. E a diferença de valor é muito grande. Então, se você puder disponibilizar um pouquinho do seu tempo e fazer uma pesquisa, hoje a gente tem plataformas, tem sites muito bacanas que você consegue encontrar muita coisa boa, negociar, achar um preço justo pelo que você está precisando, que vale a pena. Vou dar um exemplo, a OLX, por exemplo, o Mercado Livre. São plataformas que você encontra, de repente, ali na sua região, alguém que está ali numa cidade próxima, de repente até te leva, ou é o caminho onde eventualmente você costuma passar. No nosso caso, por exemplo, como nós somos de Ribeirão, lá atrás a gente tinha o hábito de ir para Ribeirão uma vez por semana. Então, todas as cidadezinhas aqui em volta, Barrinha, Sertãozinho, Dumont, Pradópolis, eram eventuais pontos de apoio nossos. Se nós achássemos alguma coisa interessante ali ou aqui, por que não? Já estou saindo daqui, vou para Ribeirão, passo ali e pego, entendeu? Ou aconteceu com até uma certa frequência, né, ao longo desses anos todos, eu não estou usando mais isso aqui, mas está em bom estado, estou precisando de um negócio ali, negocio, vamos trocar? Vamos, passo aí e deixo. Ou a pessoa vem buscar, entende? A gente precisa ser inteligente nessa hora, porque senão a gente fica achando que precisa pôr dinheiro o tempo todo em coisas absolutamente zero bala, novas, e não necessariamente isso vai fazer uma diferença, né?
É óbvio que é muito mais interessante você ter uma mesa de inox legal, que seja em bom estado para apoiar os seus ingredientes e trabalhar, do que ter uma mesa nova que veio da fábrica, enfim. Não vai fazer diferença, a mesa é a mesma, entende? Ela estando em bom estado, fechou, não tem problema nenhum. Agora, existem coisas que ao longo do tempo, se você comprar de repente alguma coisa em promoção, muito baratinha, você pode desconfiar também. É o caso, por exemplo, das panelas elétricas. Panela elétrica é o que há para dar um defeito. Ela é ótima, ela é prática, ela te economiza um tempo, você não precisa ficar lá olhando e tudo mais. Ok. Quem tem sabe, hoje quase que 99% das casas dos brasileiros tem uma panelinha elétrica. Mas quem tem também sabe que é quase que uma coisa, não vou dizer descartável, mas de reposição, um item de reposição, de tempo em tempo você tem que trocar e comprar uma nova. Então, o que acontecia quando a gente comprava uma panela elétrica? O Ângelo já comprava com a garantia estendida, que custa ali um adicional, e aí dava pau, ele já acionava a garantia. A empresa, olha como são as coisas, a empresa já dava uma panela nova, preferia dar uma panela nova do que mandar para assistência, enfim. Às vezes mandava, mas a questão, pessoal, é que não é necessário você, de fato, desprender um valor alto para o começo. Começo é começo, né? E é que nem a história do ter medo. Tem medo? Vai com medo mesmo. Não tem tudo zero bala? Vai com tudo que você tem e pronto. À medida em que você adquire a condição, você vai ali sanando as suas necessidades. E não tenha vergonha disso, ninguém começa, quer dizer, eu posso dizer que ninguém começa do topo, né? Porque tem gente que tem bala, então eventualmente muitos começam de cima, mas não há problema e muitos começam assim, como nós, como eu, como o Ângelo, como você, possivelmente, vai começar com as coisas que você tem, tá? Então, não faça disso uma desculpa. Lembra do que eu sempre falo, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, não faça disso uma desculpa. Se vira nos 30 aí, de repente, negocia lá com uma irmã, com uma tia, com uma parente que tem em casa o que você está precisando. Tem lá um freezer parado, ou então tem um fogão um pouquinho maior. Tia, daí a hora que eu comprar o meu eu te devolvo. Ou enfim, vou te pagando parceladinho. Tudo na vida se dá um jeito, né, meu povo? Então, sem desculpa, vamos se virar aí pra conseguir o que a gente precisa. E você vai ver que tudo isso vai dar resultado, tudo isso vai surtir resultado, porque até esse esforço, o esforço de correr atrás do que você está precisando, do que está te faltando, do seu negócio novo, dessa nova empreitada que você está metendo a sua cara, tudo isso é como se Deus estivesse observando cada pequeno esforço que você está fazendo e fosse te recompensar, porque a vida é isso, a gente recebe na medida em que a gente dá, né? Então, fiquem tranquilos que qualquer trabalho e trabalho você vai ter em qualquer lugar, então vamos trabalhar, vamos meter a cara e vamos fazer dar certo, porque é assim que as coisas andam. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou, deixa aqui nos comentários. Se ficou faltando alguma coisa, se você tem alguma dúvida, deixa aqui também que a gente responde. Eu normalmente respondo a todos que comentam. Então, se alguma coisa ficou para trás, ou se você tem alguma dúvida mais específica, quer saber sobre algum utensílio, se é necessário X ou Y, deixa aqui que eu te respondo, tá bom? Se tiver alguém que você conhece, que está nessa nossa situação, começando do zero alguma coisa, precisando de alguma dica, de alguma informação, compartilhe com essa pessoa. E não esqueça de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo, ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tem valor e dividir com mais pessoas para que mais gente possa ter acesso ao nosso conteúdo, tá ok? Pessoal, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo, onde eu vou trazer muito mais conteúdo de valor. Tchau, tchau!